Vive Portugal. Reportagem Cascais elevada às pessoas. Sr. Presidente, Portugal derrubou uma ditadura e tornou-se numa democracia num pacífico golpe, conhecido pela Revolução dos Cravos, só em Portugal. Não, nós hoje, acima de tudo, nestes 40 anos, depois do 25 de abril de 64, temos que ter presentes a memória de homens e de mulheres que lutaram, ainda antes do próprio 25 de abril, pela restauração da liberdade e da democracia, de o poderem ter feito em paz, que como foi o caso também, a ação determinante dos capitães de abril, mas não ficarmos apenas e só com um registro histórico. Ficarmos a viver sempre o 25 de abril, eu diria que 25 de abril sempre e para sempre, e ditadura nunca mais, seja qual for a ordem dessa ditadura, sejam quais forem as faces desses algozes. E por isso mesmo termos a possibilidade de estar permanentemente a ter os valores da liberdade e da democracia presentes, agindo numa cidadania ativa, tornando de facto o espírito presente ao longo de toda a nossa existência. E por isso hoje aqui em Carcavelos e Parede, a possibilidade também de me dirigir aos carcavelenses e aos paredenses, terras de grande tradição democrática, de grande tradição de luta por essa mesma democracia. Por isso é sempre um bom momento para festejarmos estes valores fundamentais que não deixam de ser valores absolutamente identificados com os verdadeiros espírito e direitos do homem. Falou na liberdade. Liberdade. Foi tudo pela liberdade, há 40 anos? Não, como sabe, foi um movimento militar, mas esse movimento militar permitiu restaurar a liberdade, permitiu, na verdade, ter um período que durou ainda 1 ano e meio, mas a verdadeira democracia apareceu 1 ano e meio depois, mas ainda assim vale a pena recordar quem teve a coragem de restaurar a própria liberdade e por isso mesmo hoje, nestes 40 anos, é isso que deve ser enfatizado. Se tivesse que escolher um herói militar do 25 de Abril, qual era a figura que escolhia? Talvez todos os soldados anónimos que foram chamados, que não tinham propriamente a capacidade de decidir, apenas só de obedecer ao comando, mas sem dúvida todos os capitães de Abril, todos sem exceção, foram militares que souberam honrar o seu próprio juramento pela pátria, que souberam ter o respeito pelos seus concidadãos, que souberam, ao fim e ao cabo, cumprir aquilo que está nos valores fundamentais da própria instituição militar. Por isso, todos eles, da Marinha, da Força Aérea, do Exército, claramente, foram os grandes responsáveis e são eles, claramente, aqueles que se destacam e que devemos destacar na nossa memória e no nosso presente. O cravo vermelho é uma flor como outra qualquer, mas associa-se indubitavelmente ao 25 de Abril. Foi um acaso feliz, já essa história é conhecida, de uma vendedora de flores que no meio da Revolução ficou incapacitada de poder, ao fim e ao cabo, poder se deslocar e começou e decidiu distribuir cravos vermelhos pelos próprios militares e aí os canos das espingardas foram substituídos, em vez de balas, por cravos vermelhos, o que deu ainda muito da nossa própria característica enquanto povo. A cantiga é uma arma. Qual é a cantiga, ou qual a cantiga mais significativa no 25 de Abril? Embora com finalidades bem distintas, temos a Grande Vila Morena e depois também o Depois deu adeus, Paulo de Carvalho. Olha, são todas aquelas cantigas que se puderam passar a cantar e a dizer que antes de 74 estavam proibidas. Por sinal, a Grande Vila Morena não foi uma das que foi censurada, está nos registros históricos. Mas de facto a Grande Vila Morena marcou o 25 de Abril e eu considero que se nós tivermos e apenas atentarmos à letra da Grande Vila Morena, ela é um verdadeiro hino da cidadania. Será que hoje valorizamos mesmo a democracia que temos? Eu penso que sim, não vale a pena nós termos ilusões de colocar em causa se o 25 de Abril valeu a pena. Claro que valeu a pena e a partir do momento em que nós tentamos desqualificar a própria democracia, se calhar estamos a fazer algum serviço, algum favor àqueles que, através do medo, têm medo que acabe o medo. E por isso a democracia vale sempre a pena. 25 de Abril sempre? Sempre e para sempre. E ditaduras, sejam elas quais forem, nunca mais.
Esta reportagem contou com o apoio de